Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Jesus falou que perto da sua segunda volta iria aparecer falsos profetas, iria aparecer também pessoas falando que era Cristo e enganarão a muito, né? Iria enganar a muito. Então, muitas dessas pessoas, a gente vê aí hoje, a gente tem a mídia, a televisão, que mostra que em alguns países tem pessoas falando que é Jesus que está voltando, né? Já existem essas pessoas. Então, há mais um sinal que está ajudando a mostrar que está se cumprindo aquilo que ele deixou escrito. E aí, o que são esses falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores? Quem são? São essas pessoas, são pessoas que estão pregando segundo o seu próprio interesse ou pregando coisas que não está na Bíblia. Porque se ele prega apenas aquilo que está na Bíblia, que é a palavra de Deus que não modifica nunca, ele estará pregando o reino dos céus e fazendo aquilo à vontade de Jesus, que é ide pelo caminho e pregai a todas as nações. Então, se a pessoa está distorcendo a palavra com interesse ali de manter a sua igreja cheia, se o pastor quer apenas dar um jeito, uma estratégia ali, um marketing para fazer com que a sua igreja fique lotada, ele usará ele vai distorcer a palavra, né, vai modificar a palavra para que ela seja mais agradável aos ouvidos humanos, né, e vai absorver aquelas pessoas, mas não vai servir de nada, porque aquelas pessoas vão ouvir uma palavra falsa que vai se enganar, né? Vão se enganar. Aquelas pessoas que falam que se der dinheiro ali, você vai ter a cura, você vai ter uma vida melhor nisso, naquilo, nessa área da sua vida, vai melhorar, né? Que você tem que fazer essa parte. Então, essa palavra de Deus não é assim, não é vendida, ela é dada de graça, né? Pedro fala que de graça receber, de graça dai. Então, o falso profeta é aquele que fala uma palavra que não é a palavra de Deus, porque ele diz, ainda que alguém vier com outro evangelho, mesmo que faça milagre, que cure, vier com outra palavra que não seja essa, não acredito, pois é falso. E ali ele já sabia que ia acontecer, então ele estava alertando ali para que as pessoas no futuro se lembrassem dessa palavra. E aí, se as pessoas quiserem apenas ganhar visualização, ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar alguma coisa em troca dessa palavra, ele está fazendo da palavra de Deus moeda de troca, e isso é o que é o falso profeta, o que é errado. Porque mesmo que a pessoa não seja, até mesmo nem batizada, às vezes nem crente, às vezes não sabe nem ler, né? Às vezes nunca foi na igreja, mas Deus pode usar, porque Deus usa as pessoas. Se o inimigo de Deus usa as pessoas para agir no mundo, para realizar sua vontade, muito mais Deus pode, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então Ele pode usar as pessoas. Ele já usou uma jumenta para falar, né, a um ser humano. Teve a história lá de Balaão. Então, Deus, Ele usa as pessoas, e é isso que ele fala na sua palavra. Ele fala, os discípulos falam, chegaram para Jesus e falaram, Jesus, ali tem um homem que está realizando milagre, que está fazendo várias coisas, pregando em teu nome, fazendo muitas coisas boas. Aí Jesus falou, deixe de fazer, né? O que não é contra nós é a nosso favor. Então, é porque só existe realmente dois lados. Então, se você está praticando algo que favoreça um lado, você estará contra o outro, né? Só existe dois lados. E aí tudo que está alinhado ao lado da vontade de Deus procede da vontade de Deus. Foi Ele que permitiu. Se Ele quiser, nada, nenhuma palavra não sai da boca das pessoas, nem um fio de cabelo não cai da cabeça. Então, as pessoas não vão pregar se Deus não permitir. Talvez Ele permita que muitas pessoas preguem o falso, porque né, que venha o falso profeta, por quê? Porque vai se cumprir. É necessário que essas coisas aconteçam. E aí, as pessoas que se enganar, elas não se enganaram à toa do nada, elas foram avisadas, elas ouviram a palavra de Deus, elas, elas tiveram a tendência de pender o seu coração para um lado ou para outro, mas elas tiveram o livre-arbítrio que Deus deu para cada um, e Deus deu também a instrução para todas as pessoas. Ele vai dar até o final para que as pessoas não se percam, sem a oportunidade, né? Sem essa vida com abundância que ele veio para, né, para que todos tenham vida. Então, todas as pessoas vão ter oportunidade. E aí, se a pessoa ouvir a palavra de Deus,
e houve ali um falso profeta, tem como ele identificar que aquela palavra não procede de Deus, porque aquela pessoa está modificando tudo, tá? Modificando às vezes só para agradar o outro ali, né? Para ganhar um amigo, para ter uma pessoa ali junto dele, ouvindo ele, mas os dois estão se enganando, né? Estão sendo, na verdade, o pastor, o falso profeta está sendo um escravo dessa vontade própria ali de conseguir algo, de construir algo com essa mentira, e quem está acreditando nele, ele está enganado, perdendo seu tempo, coisa que a gente não pode mais perder, né? Não é mais tempo de perder o tempo, é só observar os sinais aí que estão acontecendo, que todo mundo devia se alertar e, né, ficar alerta, né? Examinar todas as coisas e reter apenas aquilo que é bom, aquilo que vem de Deus. Se a gente pedir o entendimento para Deus, né, de coração ali, que a gente realmente quer seguir ele dará, né? Ele diz: bater e achará, né? Pedir e será dado. Então, o falso profeta, o falso Cristo, o falso pregador, ele estará fazendo a vontade do inimigo de Deus, né? Às vezes ele está ganhando dinheiro, às vezes ele está ganhando conforto nessa vida, mas ele estará perdendo ali, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, né? A palavra de Deus diz isso. Então, cada pessoa vai entender o que está fazendo ali, e ele não vai fazer de forma enganada. Então, o falso profeta, o falso pastor, a pessoa que modifica, né, tudo, é o que modifica a palavra de Deus, que não é modificada e não será. Deus diz que a sua palavra não passará, né? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, o que ele pregou, o que ele disse, é o que será. Deus não modifica. É a palavra que é modificada, as permissões e as leis, as coisas que são modificadas, são para agradar os humanos ali, como eu já falei, para obter fiéis na igreja ou para alguma coisa, para alguma finalidade que atende o desejo humano e não que atende a vontade de Deus. E nós não estamos para ouvir uma palavra que seja uma palavra massagem, uma palavra boazinha que vem para agradar os nossos ouvidos, mas para curar, né? Para fazer com que a gente reflita nos nossos erros e se volte para Deus, peça perdão e que amoleça o nosso coração e procure mudar aquilo que precisa ser mudado, né? Por Deus vai nos dar força para que a gente mude. Ele perdoa, ele está sempre de braços abertos, mas tem o tempo. Se a gente não correr atrás, enquanto é tempo, haverá um tempo em que a gente vai ter fome da palavra de Deus e não vai encontrar. É o que a própria palavra de Deus diz. Então, esse é o tempo da gente procurar ouvir mais a palavra de Deus e colocar em prática, né? Fazer a sua vontade. Procurar entender o que Ele quer de cada um de nós, porque Ele está preparando um lugar para cada um, né? Ele foi para junto do Pai preparar, e quando Ele voltar, a gente também tem o que a gente preparou aqui, o nosso comportamento perante a vida, que vai servir como material para que a gente seja julgado por Ele. Então não é agora que a gente vai ser julgado, mas as informações, as instruções, desde sempre Deus tem nos dado através da sua palavra, né? O que é certo, o que é errado, a gente cada vez mais a gente está entendendo, e Deus permite que a gente entenda para que a gente escolha o caminho. A gente tem o livre-arbítrio, tem as instruções e tem o caminho. E o caminho não é essa palavra falsa que diz que Deus é bonzinho, que perdoa todo mundo e que a religião deve ser aquela que atenda os desejos humanos, que não faça ele sofrer, que não deixe ele triste, que não pese muito sobre ele, né? Aquela que não confronta com a nossa realidade, com o nosso pecado, com a nossa carne. Aquela é a falsa doutrina, aquela ali é a distorção da palavra, ali vem do falso profeta. Muitas vezes a gente vai ouvir uma palavra de Deus e vai ficar triste, né? E é bom a gente ficar triste para pensar e refletir, se arrepender e pedir força a Deus para não errar mais naquilo ali, porque os erros traz as consequências, que são as dores, que são o pecado, que é a morte, né? Que traz a morte, que traz as coisas ruins, que traz o castigo. Então o castigo ele vem em consequência dos nossos erros e não pela vontade de Deus. É tanto que é por isso que ele nos instrui a todo momento para que a gente se livre, né, dos falsos profetas, da enganação, da mentira, dos laços do inimigo. Então, se a pessoa estiver falando tudo aquilo que está escrito na palavra, se ele não estiver modificando nem um jota, nem um tio, se ele estiver
falando apenas o que está escrito na Bíblia, o que vem de Deus, né? Mesmo que ele não tenha lido, mas que ele venha, Deus dá inspiração ali para aquele que busca Deus. Então, essas pessoas, elas estão fazendo certo, porque não é dela, elas estão apenas passando, elas estão apenas servindo de instrumento ali, de ferramenta nas mãos de Deus, para que a sua palavra seja levada a todos os povos e a todas as nações, que é o que ele falou que vai acontecer, e aí virá o final dos tempos e ele virá para renovar a terra. Amém?